Olá e bem-vindos a mais uma aula do nosso preparatório para o Enem de Filosofia. Hoje vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, além de ter um nome muito bonito, ele não era francês como a maioria das pessoas acredita, ele era suíço. Ele nasceu na cidade-estado de Genebra, que na época era uma cidade-estado, e lá ele passou os primeiros anos de sua vida. E ele não era de uma família abastada, não era de uma família de posses. Ele era, bem pelo contrário, de uma família razoavelmente pobre. Não exatamente pobre, pobre assim, mas vamos falar, era uma família de relojoeiros. Então, o objetivo. Então, ele acabou seguindo pelo caminho da família. Então, o pai dele era relojoeiro, assim como os tios, o avô e o bisavô. É, eles chegaram fugidos de algumas guerras, de alguns conflitos em Genebra. E o pai dele tentou dar uma educação até razoavelmente decente para ele, só que ele meio que não se adequou muito à educação, sabe? Ele não se adequou muito ao sistema educacional que ele estava envolvido, que era basicamente um modelo missionário de ensino. E ele não gostou muito daquilo, sabe? E a principal consequência disso é que ele foi deserdado pela família dele. Então ele teve que ir embora de Genebra, ele teve que procurar trabalho em outros lugares. E por conta disso, ele acabou conhecendo a Madame de Warens. E a Madame de Warens foi a principal benfeitora da vida dele, tanto que ele chamava ela carinhosamente de mamãe. Que adorável, né? Então, uma coisa muito importante, muito interessante sobre a vida dele é que ele foi, assim, o queridinho dos jacobinos durante a Revolução Francesa, né? E ele chegou a esse patamar intelectual porque, convivendo com a Madame de Warens, ele teve acesso a muitos intelectuais expoentes da época. Ele passou muito tempo convivendo com esse tipo de gente, teve acesso a bom estudo com a Madame de Warens, ela garantiu tudo isso para ele e, inclusive, eles tiveram um certo relacionamento amoroso. Então é sempre legal umas fofoquinhas filosóficas assim, né? Enfim, ele acabou por retornar a Genebra depois que a cidade esteve em cerco, né? Então ela tinha um toque de recolher, ela estava isolada, basicamente. E depois que esse isolamento acabou, ele voltou para a cidade, mas não voltou a conviver com a família dele. Ele foi morar em um pensionato, bem dizer, né? Era uma espécie de um pensionato. E a senhoria do pensionato tinha amizade com os enciclopedistas da época. E esses enciclopedistas eram pessoas que o Rousseau detestava. Ele detestava por causa do ateísmo desnecessário deles. Ele considerava que eles eram excessivamente agnósticos e ateus, e aquela descrença em Deus era venenosa para eles. Lembrando que o nosso querido Rousseau, ele era, apesar de ser um dos pais do Iluminismo e da Revolução Francesa, ele foi uma pessoa bastante religiosa. Ele era um huguenote, ou seja, ele era de uma família calvinista, então ele tinha ainda muito presente nele essa questão do pensamento religioso. E ele considerava isso muito importante dentro dele, né?
Claro que existem questões e questões aí, né? Mas o que eu ia dizer? Eu me esqueci aqui. Ah, sim, sim. Então, por mais que ele considerasse a razão importante, por mais que ele tenha estudado o contrato social e escrito sua tese a respeito dele, ele ele não aceitava o ateísmo declarado dos enciclopedistas, principalmente do Voltaire, com quem ele teve conhecimento pessoal, né? Enfim, é, vamos falar então, afinal de contas, o que ele escreveu que foi tão importante? Ele escreveu sobre o estado de natureza. E o que é o estado de natureza? Bom, vocês lembram que para Hobbes o estado de natureza era que o homem é inerentemente mau e por isso que ele precisa da sociedade, para que ele possa conviver com o mínimo de medo possível com outros seres humanos. Pois é, para o Rousseau não funciona bem assim, sabe? O Rousseau ele já tem uma ideia um pouco diferente de como as coisas são. Então ele não acreditava que o ser humano é inerentemente mau. Ele acreditava que o ser humano, pelo contrário, em seu estado de natureza, ele é bom. Ele não é um assassino nato. Ele teorizava que a sociedade civil ela surgiu a partir do primeiro momento que um cara chegou lá, olhou um pedaço de terra. Esse pedaço de terra aqui é meu. Só meu. E daí ele encontrou gente inocente o suficiente para acreditar nele, sabe? Ele olhou e falou, não, esse pedaço de terra é meu, então a partir de agora ninguém mais pode entrar aqui sem a minha autorização. E pessoas acreditaram nele. Então, para o Rousseau, essa pessoa é a única responsável por todos os crimes, guerras e assassinatos da história, assim. Talvez, ele acreditava que talvez se alguém naquela época, quando esse primeiro infeliz veio e fez isso, falasse, não deu ouvido para esse cara, esse daqui cara é um maluco, e se vocês acreditarem que alguma coisa nesse mundo tem dono, vocês estão tudo louco. E isso ele escreveu, obviamente não nessas palavras, ele escreveu com um vocabulário um pouco melhor que o meu, né? Mas era isso que ele acreditava. Ele acreditava que alguém deveria ter chegado para o primeiro cara que decidiu falar que isso daqui é meu. Ele devia ter falado, devia ter outro cara falando, não, você é um idiota, porque nada é de ninguém e o mundo não é de ninguém. Tudo que a Terra dá é de todos e o mundo não é de ninguém. Não existe esse negócio de propriedade no estado de natureza, segundo Rousseau. Porque se Hobbes falava, então, que no estado de natureza o homem não tem ideia do bom e, portanto, ele é naturalmente mal, que ele é cruel porque ele não conhece a virtude no estado de natureza, o Rousseau criticou pesadamente o Hobbes por causa disso, sabe? E Rousseau acredita que uma moral incorrupta ela vai sobressair no estado de natureza, assim. E uma moral incorrupta é uma moral natural, assim. Da mesma forma, mas não exatamente como os gregos acreditavam. Porque os gregos acreditavam que a virtude era uma coisa... era uma predisposição natural do indivíduo, né? Pois é. O Rousseau tinha mais ou menos essa ideia, assim, de que existia no estado de natureza uma moral incorrupta e uma certa pureza em como o homem se comporta no estado de natureza. Então, não é que o estado de natureza era o melhor possível,
mas existem passos evolutivos para o homem alcançar esse estado de natureza, né? Para ele alcançar esse estado de natureza não, para ele passar do estado de natureza até uma convivência social boa. E assim vai evoluindo, né? E o contrato social, ele acaba surgindo justamente como uma evolução natural do homem e pela necessidade do homem de conviver em sociedade e determinar algumas regras. Então, essas regras que surgem no contrato social fazem parte desse desenvolvimento humano, né? Mesmo porque o próprio selvagem, o próprio homem no estado de natureza, para ele, não era o primeiro estágio da evolução humana, mas sim o terceiro estágio. Então, o selvagem que ele fala seria, por exemplo, o indivíduo de uma sociedade tribal, que nem eles tinham os exemplos dos povos caribenhos na época, que ele considerava um grande exemplo de uma sociedade incorrupta pela necessidade de propriedade, né? Mas era apenas um meio termo entre o homem animalesco, entre o homem macaco, entre o homem ainda primitivo e a vida civilizada decadente na outra ponta, que, segundo Rousseau, era a época em que se estava vivendo. Então, se naquela época o negócio estava feio, imagina hoje, né? Enfim, muita gente dá o crédito para o Rousseau de ter inventado o conceito do nobre selvagem. Mas, de verdade, até um outro filósofo, Arthur Lovejoy, ele fala que quando as pessoas atribuem isso a Rousseau, eles não estão pegando exatamente a ideia dele, né? Porque ele não acreditava que existia uma nobreza na selvageria, mas sim que uma moralidade existe no estado de natureza. Seria inata, uma coisa que floresce do indivíduo por um instinto natural de repudiar o sofrimento. Então, a ideia dele era justamente essa, de que, ao repudiar o sofrimento, você naturalmente vai se inclinar por uma conduta nobre, por uma conduta moralizada. Enfim. Mas não que as atitudes do homem no estado de natureza sejam morais. Porque ele acredita que os próprios conceitos de crueldade, de justiça, não se aplicam para o homem no estado de natureza. A moralidade propriamente dita, o autocontrole, só pode surgir através da devida educação em uma sociedade civil, em um estado civil, né? Então, ele não nega que o homem pode agir com instintos animalescos no estado de natureza, porque no estado de natureza você não tem ainda essas amarras sociais que nós criamos através do contrato social, que é um dos pontos mais importantes dele, né? Então, o enobrecimento do homem só pode ocorrer numa sociedade civil. E o contrato social, para Rousseau, ele vem justamente nesse aspecto, sabe? Ele vem com o intuito de superar essa fase que, por mais que não seja ruim, ela precisa ser superada para que o homem possa ter outros interesses, outras buscas, outras necessidades, outras vontades. Então, a partir do momento que você está em uma sociedade civil, apesar de suas claras desvantagens, segundo ele,
é apenas em uma sociedade civil que você pode ter educação, que você pode ter as artes, a música, boa comida. Então, é isso que enobrece o homem. A própria busca pelo espírito, pela espiritualidade, por Deus, é uma coisa que só pode existir em uma sociedade civil justa, né? Uma sociedade civil apropriada, segundo ele, né? Então, você passa a trocar o instinto pela justiça, você passa a trocar a, a necessidade pela moralidade e assim por diante, sabe? Então, muita gente diz que o que resume o pensamento de Rousseau é que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Não. O que acontece é que o contrato social fracassa quando a sociedade corrompe o homem, né? Tanto que é por isso que ele escreveu, além do contrato social, que é a obra primeira dele nesse aspecto, ele escreveu o Discurso na Desigualdade, Discurso sobre a Desigualdade, onde ele fala sobre as degenerações sociais que levaram ao estado de desigualdade social. O que ele estuda principalmente aí nesse aspecto é como o homem se diferencia dos outros animais no estado de natureza. E a resposta dele é através do livre-arbítrio. Então, sem o livre-arbítrio, o homem nada mais é do que um animal. E isso inclui, como eu já falei na aula sobre Hobbes, fala sobre inclusive as liberdades negativas, sobre aquilo que você deixa de fazer, sobre como você deixa de agir para poder ter uma convivência social digna e correta, né? Então, ele acreditava que enquanto as diferenças de status e de posses entre as famílias fossem mínimas, aí haveria um verdadeiro florescimento da humanidade, né? Foi aí que se desenvolveu a agricultura, a metalurgia, a propriedade privada, a divisão do trabalho, e foi assim que começou a ter a dependência de um pelo outro, que começaram as pessoas a dependerem uma das outras, e isso acabou levando ao conflito e desigualdade econômica, né? Então, ele acredita que o contrato social hobbesiano é pesadamente falho, né? Que foi o que levou ao Estado moderno, que, segundo ele, está completamente degenerado. E que, na verdade, isso foi um truque dos ricos e poderosos para assumir o governo, para assumir o poder, né? E quando ele termina o discurso da desigualdade, ele explica que o desejo de possuir valores perante os olhos dos outros explica como isso destrói a integridade pessoal do indivíduo e a autenticidade numa sociedade que basicamente é interdependente e hierarquizada, né? Então, você vivendo em sociedade, você não é um indivíduo completamente autônomo nunca. Você sempre tem uma interdependência, você sempre tem alguém a quem obedecer e alguém em quem mandar, né? E a resposta para ele, para como resolver isso, seria cultivar a virtude dentro de si, né? E também obedecer a governantes justos. Mas que, em último caso, em última análise, um novo contrato social é necessário, um contrato social que consiga levar essas questões em conta e, principalmente, melhorar o estado da sociedade em que se vive, né? O contrato social dele
ele também prevê o medo da violência, o medo da agressão e todas essas questões, né? Então é uma constante do pensamento dele, dos contratualistas em geral, né? A necessidade de autopreservação. Então, o contrato social, segundo Rousseau, é uma necessidade não apenas da autopreservação, mas também da manutenção do livre-arbítrio das pessoas e da vontade geral dos povos como garantias completas, com garantias abrangentes para todas as pessoas, contra a subordinação da vontade deles para outros, ou seja, escravidão, né? Então, escravidão, nos olhos de Rousseau, é uma coisa completamente inaceitável, né? Por mais que ele fala sobre a soberania, né, o poder de fazer as leis, soberania para ele não é simplesmente a soberania que nós entendemos, mas sim a capacidade e o poder de fazer as leis. Que isso tem que estar nas mãos das pessoas, do povo, e por conta disso, ele acabou teorizando ineditamente na sua época o conceito de democracia direta, né? Porque nós temos a democracia indireta, que é o que nós vivemos atualmente, né? Que nós elegemos representantes para fazerem as leis por nós, e tem a democracia direta, que o próprio povo propõe as leis e o próprio povo escolhe quais leis eles querem que a sociedade tenha. Então, a democracia direta foi uma inovação fantástica aí do nosso querido Rousseau. Tanto que para ele, os agrupamentos sociais ideais eram pequenos para que as pessoas pudessem ter esse acesso à representatividade direta, né? E outra coisa importantíssima aqui é que ele também dizia que, de outra forma, era muito fácil dos oficiais de governo serem corrompidos pela elite para que não os interesses do povo, mas os interesses de uma pequena elite fossem atendidos. Então você pode ver aqui algumas similaridades, se você tá prestando atenção e ligando os pontinhos aí, você já pode notar umas similaridades do pensamento de Rousseau com basicamente toda a linhagem de pensamento marxista e comunista como um todo. Então ele buscava explicar, ele buscava formas e explicações de como tornar a sociedade mais justa e igualitária. E no fim das contas ele não consegue uma conclusão específica além da necessidade de um novo contrato social, como eu já falei antes. Tá. Enfim. Mas o Rousseau, no fim das contas, ele não era uma pessoa tão à frente do seu tempo quanto se poderia acreditar, né? Ele acreditava principalmente no poder da educação dos jovens, né? E ele definia 3 estágios bem importantes da educação de uma criança, né? Da mesma forma que ele acreditava numa evolução da cultura. Então vamos até falar aqui, né? Evolução cultural é igual a educação infantil. Por que isso? Porque ele acreditava que através da educação das crianças poderíamos, no futuro, melhorar as condições da sociedade e fazer uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, ele acreditava que tinham 3 estágios. O primeiro até os 12 anos de idade da criança, mais ou menos até os 12, quando as crianças ainda são muito guiadas por impulsos e por emoções e por ímpetos, porque crianças são impetuosas e são impulsivas. Já o segundo estágio, que vai lá dos 12 até os 16, mais ou menos, é quando começa a desenvolver um senso de racionalidade na criança e ela pode começar, então, a ter uma educação de verdade.
Então ele não acreditava que antes dos 12 anos de idade uma criança possa ser propriamente educada ou corretamente educada. E finalmente, no terceiro estágio, a partir dos 16 aí, é que a criança se desenvolve num adulto, está com todas as suas faculdades intelectuais muito bem garantidas, muito bem montadas, muito bem estruturadas, e que é quando realmente pode passar a uma preocupação mais vigorosa com relação a alguns tópicos, né? E, no entanto, apesar de ele ter todas essas ideias super inovadoras, ele ainda era um defensor ferrenho, assim, do modelo patriarcal grego de família, né? Tanto que quando ele escreveu o Emílio, que é uma obra dele sobre a educação, Emílio, como representante do homem ideal, né? Ele vai casar com Sophie, né? Então, Sophie, ela foi criada, educada e preparada para servir ao seu marido. E isso ainda era um conceito muito normal da época. Uma família não patriarcal não era algo factível, não era algo imaginável à época para começo, né? E isso não é nenhum acidente educacional, né? Nenhuma coisa nada, né? Nem nada do tipo, né? É basicamente essencial da distinção entre as relações das pessoas, né? Então, enquanto na esfera privada o Rousseau acredita na subordinação da mulher, para as outras esferas, a esfera pública e a esfera política, para elas funcionarem, teria que funcionar da mesma forma que funciona na esfera privada, na esfera familiar. Então tá aí um ponto muito relevante da filosofia do Rousseau. Tanto que o movimento feminista do fim do século XVIII criticou ele pesadamente por conta disso, mas eu acredito que são críticas não cabíveis aí, porque ele não estava falando nada que não fosse completamente aceitável à época dele, né? De querer que as mulheres sejam confinadas à esfera doméstica. Eu acredito que, por mais que hoje em dia seja inviável pensar em uma coisa desse tipo, na época era uma coisa perfeitamente não apenas plausível, mas desejável. De qualquer forma, isso acredito que encerra a nossa aula sobre Jean-Jacques Rousseau. Eu agradeço a atenção, espero que tenham gostado e até a próxima aula.